CBN e G1. Eleições 2018. Você já escolheu quem você quer no comando do governo do estado de São Paulo? A CBN e o G1 te ajudam nessa missão. Iniciamos, neste momento, uma série de entrevistas com todos os candidatos ao governo paulista, quase todos. O único que não vai participar dos 12 candidatos é o candidato do PSDB, João Dória, que recusou o nosso convite a participar desta sessão de sabatinas. Participam aqui conosco o repórter da TV Globo, do G1, Bruno Tavares, Fernando Andrade, da CBN, e a Cíntia Caiaba, do G1. Você que nos acompanha tanto pelo rádio quanto pela internet também pode participar. Sua mensagem é muito bem-vinda. A gente quer discutir justamente os problemas, as soluções de São Paulo. Você pode participar através de qualquer rede social utilizando a hashtag CBNG1. CBNG1. Inclusive mandando para o nosso WhatsApp com essa mesma hashtag, nosso WhatsApp que é o 999119981. A ordem das entrevistas foi definida por sorteio, com a presença dos representantes de todos os candidatos. E o primeiro a ser sabatinado hoje aqui, nessa entrevista, é Cláudio Fernando de Aguiar, do PMN. Ele nasceu no Guarujá, litoral de São Paulo, tem 38 anos, é economista, professor universitário, nunca foi candidato e na vida pública já atuou como secretário de Portos e Aeroportos em Santos e secretário de Desenvolvimento Econômico no Guarujá. É dono do escritório CFA Soluções, que atua na área bancária e previdenciária. Tem também uma emissora de TV do litoral chamada Ilha do Sol e tem como seu vice na sua chapa Roberto Campos, fruto de uma parceria com a Rede. Na última pesquisa da Datafolha, aparece entre as últimas colocações. Tem 1% das intenções de voto. Muito obrigada por estar aqui, por participar conosco dessa entrevista. Bom dia, candidato. Bom dia, Fabiola, Bruno, Cíntia, Fernando. Eu fico imensamente contente de poder estar aqui, né, para falar um pouco das nossas ideias e parabenizar o Sistema Globo de Comunicação que democratizou o espaço de todos os candidatos nas emissoras, nas rádios, de forma que a gente possa levar as ideias. Isso não está acontecendo com todo mundo, mas é importante que os poucos espaços que nos aparecem tenham possibilitado ter 1% na pesquisa, que é muito difícil você ter 9 segundos de TV, uma coligação com a rede Sustentabilidade, que também tem pouquíssimo tempo de TV, pouco fundo eleitoral, tão pouco que até decidimos não utilizar o fundo eleitoral. Então, ter esse espaço é muito importante. Bom, o senhor está iniciando, né, como candidato. Por que quer governar São Paulo? O que acontece? Eu vou fazer aqui uma análise, né, matemática sobre tudo isso, né? Eu fui secretário do Porto de Santos, do lado do Guarujá. As pessoas, o Porto de Santos, ele fica no Guarujá também, em só uma parte, 55% do lado do Guarujá. O aeroporto da Baixada Santista, que é de Santos, também fica no Guarujá. A base aérea de Santos também fica no Guarujá, então todas as atividades elas ficam no Guarujá. Então estive lá à frente da Secretaria de Desenvolvimento Econômico, Porto e Aeroporto, e lá podemos fazer um trabalho bacana sobre o fomento do pequeno comércio. Esse pequeno comércio que tem pouco recurso, né? Hoje você vai pegar o governo do estado nos seus planos de fomento para o microempreendedor, o valor é irrisório. A taxa de juros ela é fenomenal, né? Ela é em torno de 2%, 3% ao ano. Enquanto isso, o valor ser cedido é um valor irrisório para você poder fazer isso. E eu já tinha realizado esse trabalho, realizo esse trabalho ao longo da minha vida como perito em cálculos judiciais no estado de São Paulo, contra bancos. Eu sou perito em cálculos judiciais contra banco, porque nós temos hoje, no Brasil, uma modalidade de multiplicação de juros que ela é proibida na maioria dos países do mundo. Então as pessoas sempre discutem o tamanho dos juros. Mas no Brasil o juros está alto, está 8%, 18% cartão de crédito. E ninguém parou para observar qual é o modo multiplicador desses juros. Existe lá um coeficiente matemático. Então, por exemplo, os juros 9% americano, ou espanhol, ou no Japão, ele é menor do que 9% no Brasil, porque nós temos uma modalidade diferente de multiplicação. É isso que eu venho combatendo. E aí, nesse momento... Aliás, o senhor usa a máscara, coloca lá no seu site, o site contra os bancos, o senhor é contra os bancos. Na verdade é contra esse método. Por que esse método ocorre? Que é importante, que foi o motivo pelo qual me tornei candidato. Por que esse método ocorre hoje no Brasil? Por conta do lobby político. O lobby político que divide o Estado, que tem dividido os municípios, que tem dividido o país.
A política ela é feita para alguns grupos ainda. Infelizmente, no Brasil está assim. O senhor acha que como governador essas coisas o senhor poderia mudar? Isso aí seria um outro cargo que o senhor deveria concorrer? O senhor acha que como governador teria condições de controlar isso? Juros bancários? Estaria dentro do seu alcance? Não estaria. Estaria dentro do estado de São Paulo naquilo que tem dificultado a vida das pessoas. Como, por exemplo, as licitações, que têm apontado irregularidades uma em cima da outra, metrô, rodovias, pedágios, merenda, por exemplo. A diminuição do espaço público para o approach político, que isso é importantíssimo. O Estado de São Paulo possui mais de 25 mil cargos para acordos políticos, bem como o fim da enumeração desses cargos, como, por exemplo, o atual governador, quando vice-governador, ele foi vice-governador, foi secretário de Desenvolvimento Econômico, participou de outros 2 conselhos, recebendo R$7 mil por cada conselho, tendo aí no Estado de São Paulo vários mecanismos para poder alcançar mão de obra especializada para poder gerar desenvolvimento. E isso que eu fiz como perito em cálculos judiciais, me tornando um dos peritos em cálculos judiciais no estado de São Paulo e no Brasil, que tem perícia para poder controlar o modo multiplicador dos juros, gerou desenvolvimento. Nós temos que gerar desenvolvimento no São Paulo. Quando a gente fala em gestão, não é gestão quem não fez durante 24 anos e agora diz que vai fazer, não é isso. Não é o lobby do prefeito que vai no BNDES, pega 42 milhões de reais do dinheiro público e compra um avião, enquanto o empresário ele não consegue simplesmente reformar a sua empresa, contratar uma máquina pelo BNDES. Você tem que ser amigo de alguém para você poder fazer isso. Se você não for amigo de alguém, você não gera desenvolvimento. E a locomotiva do Brasil precisa ter desenvolvimento. Desenvolvimento para poder combater o crime, desenvolvimento para poder gerar educação, para poder gerar saúde, motivo pelo qual me coloquei à disposição. Candidato, mas eu vou repetir o que a Fabíola disse. Esses são temas que o senhor está trazendo, que são temas legislativos federais e executivos federais. O Estado não legisla, o Estado de São Paulo não legisla sobre bancos. Sim, o banco é um dos itens. O senhor estava falando, por exemplo, dos cargos em comissão, por exemplo, que é um item importante. O senhor diz que vai reduzir esses cargos em comissão. 40%. Mas haveria tempo para fazer concursos? Há 4 anos é suficiente para realizar concursos públicos para todos esses cargos? Nós temos hoje, por exemplo, menos policiais civis do que há 10 anos passados. Não foi feito. Não foi feito absolutamente nada. Agora, o concurso é o meio pelo qual você coloca as pessoas na ocupação pública, não é o apoio político. Não é o apoio político que credencia o cidadão a participar do meio público. Já está demonstrado, o Estado possui recurso, mas não sabe gastar. Não sabe gastar porque faz approach. Isso aconteceu em todos os lugares, inclusive em São Paulo. Mas, candidato, como é que o senhor vai fazer tantos concursos se o Tribunal de Contas do Estado vem apontando, alertando o Estado de São Paulo para o limite de gastos com o funcionalismo? Isso está bem perto do limite. O senhor está falando em criar mais cargos públicos, mais dinheiro investido na contratação de pessoas. Não há uma contradição aí? Não, Bruno, a lei de responsabilidade fiscal, ela diz que você não pode gastar mais do que você arrecada. A partir do momento que você exonera, que você tira da folha de pagamento, o approach político, não estou falando que eu sou contra o comissionado, eu sou contra o approach político, isso acontece em todos os lugares. Você gera recursos para você poder abrir o concurso. Eu estou falando de mais de 25 mil posições de approach político, não são concursos. E você pode trocar, sim, o approach político pelo concurso. A lei de responsabilidade fiscal lá te dá essa possibilidade. Isso é plenamente possível. Não há interesse. Por onde o senhor começaria desses cargos comissionados? São 40%. Normalmente isso é dentro de uma negociação de partidos. O senhor tem, por exemplo, a parceria com a rede. Sim. Ou seja, certamente tem cargos negociados, né, que deveriam vir. Como é que você faria isso dentro do próprio governo das secretarias? Fabíola, eu começaria pelo gabinete do governador, que tem mais approach político, só no gabinete do governador são 350 pessoas. Se você colocar 350 pessoas dentro do gabinete do governador, não cabe fisicamente. Fisicamente você não consegue fazer esse agrupamento. Agora, a nossa coligação com a rede, eu falo para você de todo o coração, não existiu, eu não conversei com a Marina, não conversei com o Nilson, com o presidente, não conversei com ninguém da rede que falou, se você vier a ganhar, eu quero ocupar tal espaço. Pelo contrário, eles quiseram participar do plano de governo o tempo inteiro. Nós temos que colocar aqui o item A, o item B, o item C.
Não foi feito. E não aceitamos outras coligações, nós tínhamos outras propostas de coligações, porque a mesa ia para esse caminho. Não, mas se você perder e você vier ajudar alguém, como é que fica a nossa posição? Se você vier a ganhar, como é que fica a nossa posição? Não constrói. Não constrói. Eu poderia estar lá na minha casa, eu poderia estar lá fazendo perícia, eu poderia estar na sala de aula. Não, eu falei, vamos discutir o Estado. Porque você tem que trabalhar 12 meses do ano, você vai ter que deixar 4 meses para impostos, você paga em torno de 37,5 por mês. Fora isso, você tem que pagar IPVA e pagar o pedágio, que inclusive doou dinheiro para o PSDB. Você tem que participar da indústria da multa, você tem que contratar a escola do seu filho, porque se você não contratar a escola do seu filho, você não vai ter uma educação de qualidade. E eu não estou falando nenhum absurdo aqui, não é possível que o filho de vocês estudem na escola pública, né? Você tem que contratar o plano de saúde, porque o filho de ninguém vai no SUS, é o filho da população. Aí agora eu vou ter que colocar uma pistola na cintura e eu mesmo vou ter que fazer a minha segurança. É essa a proposta para o desenvolvimento do Estado? Qual é a proposta para do senhor para do Brasil? Qual que é a proposta do senhor para a área de segurança pública? O senhor mesmo citou agora há pouco, faltam delegados, são 707 delegados vagos no Estado, cargos vagos de delegado no Estado de São Paulo, faltam investigadores, faltam escrivães. O que o senhor propõe para isso? Seria um excelente caminho para poder combater, por exemplo, o crime, é a ciência e a tecnologia aliada à Polícia Civil, ao combate ao crime. 7% dos crimes são solucionados, 93% não são solucionados. Então, atualmente, se você matar 100 pessoas, você vai responder só por 7. 93 você não vai responder. O cara que aponta a arma para você e toma o seu celular, toma a sua carteira. Eu fui assaltado há 15 dias. Estava chegando em casa com o meu assessor de imprensa, o rapaz trouxe de bicicleta. Ele sacou a pistola, me deu uma geral, levou do que pôde tirar, tirou a bolsa do rapaz, vai na delegacia fazer um de ocorrência. O senhor foi na delegacia? O senhor foi na delegacia? Como é que foi atendido? Como é que foi essa experiência? A delegacia possui poucos funcionários para poder fazer o trabalho. Aí, o senhor foi lá? Fui lá. Aí o que acontece? Aí quando você chega lá, nós temos um flagrante, e tem diversos flagrantes, né? A polícia se esforça. Tem delegacia que o delegado compra papel. Isso que eu estou falando não é nenhuma novidade. Tem delegacia que o delegado compra a tinta do toner. Sim, esse cenário a gente conhece, né? Mas como é que vai mudar isso? Qual é a sua proposta para mudar isso? Há recursos? Investir quanto? De que maneira? Qual é o seu projeto para mudar esse cenário? Nós temos que fazer a reestruturação da Polícia Civil. Nós temos que ocupar todos os cargos que estão vagos, 700 cargos de delegados, mais de 2.000 cargos de investigadores, mais de 1.500 cargos de escrivão, para que possa fazer Nós temos que começar a solucionar os crimes. E ciência e tecnologia nos crimes. Hoje, só crime de famoso que você vai encontrar o perito lá. Se o filho da dona Maria morrer, ninguém vai lá levantar a digital da casa da dona Maria. Então nós temos que fazer isso. O dinheiro, ele está lá. O problema é que ele é mal aplicado. Ele é aplicado em approach, ele é aplicado em corrupção, ele é aplicado em... O Tribunal de Contas apontou erros em diversos contratos. Não existe dinheiro? Tem dinheiro. Agora não é possível que eu vou ter que onerar mais ainda, elevar mais impostos para poder ter dinheiro a ponto de a corrupção ter espaço no governo. Só falta criar agora a Secretaria da Corrupção. Então, se você tirar... E como é que você faz isso? Que é importante. Não é fácil, não. A população tem que participar. Se a população não participar, a gente não vai ter esse espaço. Quando você tem, por exemplo, o PSDB, eu falo PSDB porque eu estou em São Paulo, eu quero ser governador de São Paulo, não é nada, eu não brigo cor, essa briga de cor, sabe, de vermelho com azul, está parecendo aquela briga de Corinthians e Palmeiras e quem está perdendo é a população com isso, porque a gente não consegue ver as propostas. Quando você vai fazer um acordão desse, que você deixa de investir em segurança, você deixa de investir em outras áreas, quem está perdendo é o Estado. Então, nós vamos fazer a reestruturação da Polícia Civil, o aumento dos policiais militares, com o recurso que vem desse meio. E a forma que você ganha é a forma que você vai governar. Aumento de quanto? Então, você falou de aumento para os policiais. Aumento de quanto? Nós fizemos um cálculo. Se nós tirássemos tudo aquilo que é apontado pelo Tribunal de Contas na corrupção, porque esse recurso, pela lei de responsabilidade fiscal, você tem que ter o recurso lá. Se você tirasse tudo aquilo que foi apontado de irregularidades pelo Tribunal de Contas nos contratos, por exemplo, da construção de rodovias e da merenda, você triplicaria o salário dos professores. Você faria um aumento direto para os professores apenas do recurso que foi jogado no lixo. Tá, mas eu fiz uma pergunta muito direta para o senhor. O senhor misturou aí, já falou dos salários dos professores. A gente vai entrar em educação, que é um tema importantíssimo aqui. Mas só muito, muito breve. Esse aumento de quanto aos policiais? Isso é muito importante, interessa muito eles. Sim.
o senhor acha que seria possível dar um aumento de quanto a eles? No nosso plano de governo, a gente não aponta o percentual que seria dado para os policiais militares. Nós apontamos que tem que ser realizado um aumento, porque nós estamos entre os 3 estados que possuem o menor salário no Brasil. A Cíntia Caiaba quer uma pergunta. O senhor fala do agrupamento das pastas, né, das secretarias, até unindo segurança com direitos de pessoa com deficiência, educação, esporte, cultura. De repente, a própria cultura não pode ficar minorizada em relação à segurança? Nós temos que viver, assim, quando você vai analisar, quando você fala vai ficar minorizada, ela parece que vai gerar um prejuízo. Agora, vamos analisar. Me passa os itens de cultura que você tem hoje no estado de São Paulo, que não acontecem simplesmente só na capital. Qualquer elevação é importante. A gente tem vários órgãos culturais que funcionam no estado de São Paulo. A gente tem a Virada Cultural Paulista. Tem, são 18 museus. Não, a Virada Cultural tem na cidade, tem a Virada Paulista em todo o estado de São Paulo, inclusive tem litoral. 18 museus. Enfim, mas até para entender, não é um questionamento sobre cultura ou quais são as ações. Mas o senhor propõe no seu plano de governo, de maneira muito clara, o enxugamento da máquina. Sim, é uma defesa forte do senhor. O senhor fala, a gente tem 25 secretarias hoje no estado de São Paulo. Quando o senhor fala do agrupamento, aí a gente vê, ela até citou aí. Por exemplo, você coloca num grupo só, Secretaria de Cultura, de Educação, Esporte, Segurança Pública. Como é que fará isso? Quer dizer, a gente vai ter estrutura de uma secretaria para lidar com 5 secretarias? São partes. Nosso plano de governo ele aponta a Secretaria de Cultura, a Secretaria de Esporte, a Secretaria de Educação, unidas no trabalho, eles trabalham de forma sincronizada. E a Secretaria de Educação, a Secretaria de Saúde, um pouco mais distante, em qual sentido? Na Secretaria de Educação, o aluno ele vai estudar na parte da manhã, vai fazer lá o ensino médio e ensino fundamental, e na parte da tarde ele vai ter artes, vai ter envolvimento direto com a cultura e com o esporte, para que ele possa ter os 2 turnos de tempo. A gente quer entender a parte administrativa, candidato. Por exemplo, vai ter um secretário que vai responder por segurança pública, por educação, por cultura, por esportes. Não. É isso que a gente está falando? Não. Então explique esse agrupamento de secretarias, que não ficou claro. O agrupamento são as atividades em comum. Continua tendo um secretário para cada secretaria, no entanto, você vai ter abaixo dos secretários, você vai ter interação entre as secretarias. A integração entre as secretarias, não é um enxugamento, não vai demitir funcionários, vai ficar com a mesma estrutura, só que elas vão trabalhar coordenadas. Mas a intenção do senhor não é cortar cargos comissionados, então não haveria corte? Sim, as secretarias, elas são 25 secretarias hoje no estado de São Paulo. Nós temos 25 mil cargos comissionados, mais de 25 mil cargos comissionados. Estou apontando 1.000 cargos comissionados para cada secretaria. É nesse enxugamento. É daí para baixo. As secretarias não temos uma exorbitância de secretarias. Comparado, por exemplo, ao governo federal, que já teve 39 ministérios. Não, nós não temos o que nós temos é o acordo político. O acordo político que tem barrado São Paulo. Tem barrado o desenvolvimento de São Paulo através da falta de investigação. Mas candidato, só um parênteses. O senhor critica muito essa questão do apoio político. Mas não é próprio da política que haja esse entendimento entre grupos políticos diferentes? O senhor rechaça isso o tempo todo. Mas de que forma isso é sempre negativo? Por que não pode ser positivo também? Pode ser positivo, aí a gente vai ter que falar didaticamente. Pode ser positivo, por exemplo, quando chega na Assembleia Legislativa uma denúncia de corrupção na merenda e os deputados permitem que investigue. Qual é o problema em investigar? Não tem problema em investigar. Por que não investiga? Por que simplesmente para ali? Por que não tem autorização? Por que a justiça ela é sempre parada na Assembleia? Porque o governador, para ser investigado, precisa que os deputados permitam. O presidente, para ser investigado, precisa que os deputados federais permitam. Por que para ali? Será que os deputados são tão bonzinhos e falam, não vamos mexer no governador, porque o governador é bonito? O senhor está falando de irregularidades. Eu estou falando de alianças para que se construam projetos, para que mudem leis, enfim, a aliança política construtiva. O senhor não acredita nela, que seja possível ela? Acredito. Eu não vi ainda em São Paulo, mas acredito. Até pela sua dificuldade do seu partido, né? Que não tem nenhum parlamentar eleito, né? Aqui no estado de São Paulo. Imagino que o senhor vai ter que fazer alianças com outros partidos, inclusive, né? Sim, nós temos que fazer uma aliança por São Paulo. Eu não tenho que fazer aliança, eu não tenho que fazer sessão
de secretarias, eu tenho que fazer sessão de autarquias, eu tenho que fazer sessão de fundações para um grupo de deputados para eu poder fazer o que eu quiser do outro lado. Não é esse o formato. E esse formato ele não vai ser resolvido pelo político. Esse formato ele vai ser resolvido pela população. 45% da população não quer votar. Mas eles têm que resolver essa questão. Tem que analisar que a reeleição é ruim. Tem que analisar que o candidato investigado é ruim. Tem que analisar. O senhor é contra a reeleição? Sou totalmente contra a reeleição. Eu acredito que um mandato de 5 anos, uma vez, é mais do que o suficiente para que você possa realizar um trabalho, porque senão você começa a fazer o trabalho para a sua reeleição no primeiro dia que você sentou lá. Chegou lá no dia 1º de janeiro, ponto, sentei. Agora o que eu vou fazer? Vou fazer a minha reeleição. Eu não posso ser investigado, eu tenho que ser muito bem visto, aí só faz obras acima da terra, não faz obras abaixo da terra, e você vai lá na Câmara, você entrega 80% do governo, só que você está entregando dinheiro público, você está entregando o dinheiro do pagador de impostos, você está entregando o dinheiro de quem produz. E essa pessoa que produz, ela está lá, ganhando R$980 por mês e não consegue ter locomoção, não consegue ter segurança, não consegue ter educação. E todo mundo fala que falta recurso. Agora, tudo aqui se compara com o exterior. Vamos comparar nosso transporte com o transporte do exterior. Vamos comparar a nossa aviação com a aviação do exterior. Vamos comparar a nossa segurança com a segurança do exterior. Agora, por que a gente não compara o número de deputados federais e estaduais que nós temos com o exterior? A gente não quer comparar? Estados Unidos tem quase o dobro da nossa população e tem 100 deputados federais a menos, por exemplo. Aí não dá para calcular. O cálculo, a população tem que... A reeleição... o fim da reeleição ou não a reeleição de qualquer deputado é a maior punição que um político que não fez nada durante 4 anos pode ter. É dizer, tá bom, obrigado, deu para você, tá bom? Candidato, deixa eu só lembrar aqui, os ouvintes e os leitores do G1 podem participar, pode escrever pelas redes sociais com a hashtag CBNG1. Eu queria entrar agora na área da saúde. O senhor é um crítico das OS, as Organizações Sociais na área da saúde. No lugar das OS, o senhor pretende implantar PPPs, parcerias público-privada. Por quê? Qual que seria a diferença entre dar dinheiro para uma entidade e dar dinheiro para uma empresa privada de saúde? É o formato, né? As OS, as organizações sociais, elas possuem determinado orçamento para poder utilizar esse orçamento por determinado período. Então, vamos fazer um exemplo, lá no Mandaqui. Então, se uma OS estiver tomando conta, olha, você vai receber X reais para você poder atender X pessoas. E nessas X pessoas, você pode simplesmente fazer você não precisa olhar para o rosto olha, vai fazer o seu tratamento em casa, por exemplo, você precisa de repouso, ou você pode aplicar uma injeção. No caso da PPP, não, você recebe por procedimento tomado. Você toma o procedimento e você recebe por aquele procedimento. E se você pegar o Tribunal de Contas, ele aponta também que as organizações sociais que estão envolvidas na saúde possuem um percentual altíssimo de superfaturamento no custo das suas ações. Superfaturamento esse que sai mais caro do que você ir no hospital particular ou numa clínica particular. Então, é um caminho para a corrupção, fazendo justiça às boas OS. Outro dia eu fui hostilizado porque o Albert Einstein possui 2 OS, que são OS de referência. Eu tenho certeza que tudo aquilo que o Albert Einstein faz é referência. Mas então não seria o caso de olhar mais de perto para essas OS, controlar do que apenas extinguir? Agora, o Tribunal de Contas ele tem que ser respeitado. Se o Tribunal de Contas ele aponta um problema em determinada área, eu posso pegar lá uma a uma e demorar 25 anos para poder solucionar isso, então simplesmente aplicar um modelo que funciona de forma mais rápida. A gente não tem tempo para poder vamos aqui olhar uma a uma. Porque quando você olha uma a uma, vai acontecer o que está acontecendo hoje, a OS do meu amigo. Né, Mas, candidato, eu não entendi direito qual seria a grande diferença entre as OS como as PPPs, porque, por exemplo, essas entidades também poderiam entrar como empresas. Qual seria a diferença? A questão aí não está mais na fiscalização, na eficiência do trabalho dessas organizações ou dessas PPPs? Como é que funcionaria isso na prática? É o modo de receber que é o problema. Uma recebe para poder passar o ano atendendo as pessoas e a outra recebe por pessoa atendida. Mudaria a forma de recebimento. E isso não poderia mudar dessa maneira? Por exemplo, essas OS que já estão funcionando, o senhor no primeiro dia já mandaria acabar com elas? Como é que o senhor faria essa transição? Como é que seria isso? Gente, o meu número é 33, não é 17. Eu não pratico radicalismo em nada. Se as OS quiserem se adequar
para poderem serem PPPs e elas passarem a receber pelo serviço que elas prestarem, cada serviço individualmente, sim. Agora, o que você não pode fazer, olha, você vai receber X milhões de reais para você poder atender nesse posto médico, que tem uma expectativa de 500 mil de pessoas, e a partir daí você deixar de internar, você deixar de aplicar medicamento, você simplesmente você manda todo mundo para casa, porque você atendeu 500 mil de pessoas. Então, não é isso. Tem um exemplo que o senhor deu, que é alugar leitos na Santa Casa, por exemplo. Na Santa Casa de São Paulo, ela deve 700 milhões de reais, fez até campanha recentemente para doação de kits cirúrgicos. Como fazer isso com a Santa Casa, por exemplo? As Santas Casas, no estado de São Paulo, se você fizer uma análise, todas elas possuem leitos, com sobra. Lá em Santos, a Santa Casa possui leitos. O Hospital dos Estivadores possui leitos. O que eles não possuem é recursos para poder manter os leitos. E o que eles recebem do governo federal, através do SUS, que não tem um reajuste há mais de 11 anos, é insuficiente. Então, entre construir outros hospitais, como aconteceu com o governo do estado, que fez lá em Santos, por exemplo, um hospital que ele ficou muito bonito do lado de fora, mas não existe recurso para você poder mantê-lo, e pegar os leitos das Santas Casas e fazer a utilização deles, pagando para eles e utilizando o recurso para eles, é um caminho que nós apontamos. Apontado, inclusive, eu falei isso numa entrevista, e depois foi apontado o mesmo caminho por outro candidato à presidência da República, que não tem nada a ver com a nossa candidatura, mas apontou a mesma linha. Apontou, inclusive, o número de vagas em Santas Casas livres no Brasil todo, algo em torno de 100 mil. Bom, nós estamos aqui entrevistando, na parceria da CBN com o G1, o candidato Cláudio Fernandes de Aguiar, do PMN. Você, nosso ouvinte, pode participar mandando perguntas para cá com a hashtag CBNG1. O Bruno Tavares, que participa conosco dessa entrevista, também tem questões ao candidato. Bruno. Candidato, queria falar um pouco da área de segurança pública. O estado de São Paulo tem pouco mais de 10 mortes, 10 assassinatos por grupo de 100 mil habitantes. É um número elevado, porque num país desenvolvido, esse número é de 3, mais ou menos. Então, a gente tem um número epidêmico. Quais são as propostas do senhor para a gente reduzir esse número? Olha, e assim, se alguém, Deus o livre, né, que te guarde, mas se você for assaltado, alguém te der um tiro e você morrer na hora, você foi assassinado pelo seu celular, foi um latrocínio. Se você morrer 5 dias depois, você não vai entrar nessa estatística que você falou, não. Se você morrer 5 dias depois, você vai morrer pelos efeitos. Olha, ele morreu porque teve o pulmão perfurado, você não vai morrer. Então a estatística é maior do que isso. Eu vi o ex-governador dizer que em 2001 nós tivemos 14 mil mortes no estado de São Paulo. Em 2017 nós tivemos 4 mil mortes no estado de São Paulo. E nessas 4 mil mortes não vai contar as pessoas que morreram depois. Volta lá onde eu falei, o crime não é investigado, e quando não é investigado, gera impunidade. A polícia não ganha o suficiente para poder trabalhar. Mas eu queria fazer uma outra questão aqui. Quando você fala dessa redução, que eles conseguiram criar essa redução, tem 2 fatores importantes. Se a pessoa morrer no dia seguinte, já não conta naquele cálculo. E outro fator importante, não estamos combatendo o crime, nós estamos combatendo a maior facção criminosa do país. Isso não acontece. O senhor acredita que o monopólio da facção contribuiu para a redução de homicídios? Contribuiu. Sabe o que a facção criminosa fez? A facção criminosa ela criou o Tribunal do Crime. A facção criminosa ela percebeu que ela estava inflacionando. Olha o absurdo. Ela percebeu que ela estava inflacionando o número de bandidos no mercado deles lá. Porque eles estavam brigando por bocas diferentes e estava bandido matando bandido. Aí eles criaram o Tribunal do Crime. No Tribunal do Crime, um bandido só pode matar outro bandido se o superior dele autorizar. Aí, dessa forma, o Tribunal do Crime proíbe a morte de bandidos com bandidos. O bandido ele pode morrer num combate com a polícia, mas o bandido ele não morre mais no combate com o bandido. E a facção criminosa reduziu o número de mortes. O estado de São Paulo reduziu o número de mortes, colocando o morto para outro dia. Candidato, mas sempre foi assim. Essa contagem sempre foi feita dessa forma. Essa contagem é uma contagem legal. A minha pergunta é em relação ao que o senhor vai fazer para reduzir esse patamar de 10 mortes por 100 mil habitantes. O senhor não me explicou. A investigação dos crimes, a impunidade gera mais crimes. E o combate ao crime organizado. O crime organizado mata todo dia. Não é o que a polícia diz, candidato. A polícia diz que os crimes comuns, eles têm muito maior contribuição nesse bolo do que o crime organizado. Sim, 32%. A questão, só para terminar a pergunta, a questão envolve esses crimes menores do latrocínio e também as mortes praticadas por policiais militares têm uma contribuição significativa nesse número. O que o senhor vai fazer nessas duas frentes? Nos crimes comuns que envolvem
a criminalidade usual, comum da cidade. O homicídio, mais importante. Isso. E as mortes praticadas por policiais, que também tem uma parcela significativa. E a letalidade policial não está dentro desse número, então o número de homicídios pode ser ainda maior, né? Sim, nós temos 32% de crimes comuns de pessoas que não se conhecem. Por exemplo, as pessoas elas vão lá, elas batem no trânsito, e as demais mortes são pessoas que têm algum tipo de relação. Ou trabalham junto, alguma coisa ela acaba diagnosticando. Mas se você pegar, mais de 50% das mortes ainda estão envolvendo algum tipo de assalto, latrocínio, roubo, e não existe investigação. Não é investigado. Nós temos hoje menos policiais civis do que há 10 anos. As delegacias estão sucateadas. Totalmente sucateadas. Não aplica a ciência e tecnologia nas mortes das pessoas. Não se aplica isso aqui. Em São Paulo não se aplica. Nós temos que investir, nós temos que abrir concurso para a Polícia Civil, nós temos que ocupar todas as vagas que a Polícia Civil possui. Nós temos que investir para poder investigar. Não é possível que o cidadão vai simplesmente morrer e vai ficar dessa forma. Tem participação dos nossos ouvintes até falando sobre crime. O Thales escreve aqui, o Thales Ribeiro escreve mensagem aqui pra gente falando que mora há 30 anos em São Paulo e ele só vê o crime organizado cada vez mais forte. O senhor está falando aí sobre o crime organizado. Como é que o senhor pretende lidar com o crime organizado? O senhor já falou do fortalecimento da polícia, mas tem alguma atitude em especial? Como é que o senhor vê a atuação, por exemplo, dessa facção criminosa que age dentro e fora dos presídios? Como é que o senhor pretende agir com essa facção? Através de investigação. Temos que prender. Tem que investigar e tem que prender. Pega os líderes e não negociar. E o principal, e não negociar. Aqui em São Paulo, por exemplo, tem filme. Mas o senhor transferiria os líderes da facção para presídios em outros estados? Lógico, se você fizer um levantamento, né, dessas posições, é um levantamento muito importante. Onde estão? Faz um comparativo com o Rio de Janeiro, por exemplo. Pega um líder de uma facção do Rio de Janeiro e pega um líder de uma outra facção e vai ver a posição que eles encontram-se dentro das cadeias. Isso é muito importante, né? Nós fazemos essa análise. É uma análise muito importante. Vamos mudar de tema, vamos falar um pouquinho sobre educação. A gente está conversando com o Cláudio Fernando, candidato ao governo do estado de São Paulo pelo PMN. Bom, o senhor defende educação integral, né? O senhor defende a educação integral no seu plano de governo. Hoje a gente tem a educação integral já presente no estado de São Paulo, mas muito tímida ainda diante do panorama que a gente tem de alunos. A gente tem quase 4 milhões de alunos na rede pública, apenas 150 mil alunos estão em período integral. São 517 escolas de período integral de um universo de mais de 5.400 escolas. De que maneira o senhor pretende colocar? Como é que o senhor vai tirar recursos? Como é que vai ser esse projeto? O que o senhor defende é a educação integral para todos os estudantes da rede estadual? Sim, o investimento na educação ele tem que ser maciço, ele tem que ser primordial. Por exemplo, se você pegar o Plano Nacional de Educação, ele prevê que 10% do produto interno bruto tem que ser investido em educação no país. Por exemplo, nós aqui em São Paulo estamos ali próximo dos 7%. E aí, se você pegar o piso dos salários do Plano Nacional de Educação, nós não estamos aplicando esse piso aqui em São Paulo. O governador Geraldo Alckmin, ele não gerou o aumento porque ele entrou com uma ação na justiça contra essa decisão, informando que a hora-aula ela possui 50 minutos. Porque os 10 minutos dessa diferença de hora-aula é o caminho que o professor faz de uma sala até outra sala. Quinta série, por exemplo, você tem aula de várias matérias e você faz essa locomoção. E ele pegou esses 10 minutos que o professor está fazendo o caminho de uma sala até a outra e falou, olha, é o tempo de descanso. Eu não posso pagar o piso do Plano Nacional de Educação uma vez que ele possui 10 minutos de descanso. Eu sou professor, você não tem 10 minutos de descanso. Você sai de uma sala de aula para outra sala de aula e geralmente você faz isso correndo. Então, até o Plano Nacional de Educação ele não foi aplicado em São Paulo. Até o plano, porque eles alegam que não tem recurso. Mas, candidato, o Estado já gasta 74% dos 30% previstos em educação com o pagamento de pessoal. Como é possível aumentar esse Eles gastam pouco porque eles investem muito em corrupção, eles investem muito em approach político. Eles investem. O Tribunal de Contas não me deixa mentir. Eles investem. Um pequeno trecho do Rodoanel, a dessa colocou 10 milhões de reais no espaço. Num pequeno trecho. E é o mesmo dinheiro, é o dinheiro de imposto. Quando você paga o imposto, você não fala pagar esse imposto para a educação, esse imposto para a saúde, esse imposto eu vou sonegar porque esse aqui vai para
para a cultura e eu não gosto da cultura. Mas não é isso. O senhor aumentaria o repasse de ICMS, por exemplo, para as universidades, alguma coisa nessa? Eu diminuiria os gastos onde eles não deveriam estar. Eu diminuiria os gastos lá no approach político e daria fim na corrupção. Isso tem que ser feito. Nem que o governador tenha que governar com um telão do lado de fora e todo deputado estadual que entrar no gabinete dele vai ter que colocar áudio e vídeo lá de fora. Como eu estou fazendo aqui, eu estou conversando com vocês, tem milhões de pessoas assistindo. Só falta fazer isso para a coisa poder dar certo. Porque a gente não pode acreditar que quem nunca conseguiu resolver vai resolver agora. Como é que o novo modelo de política vai cair do céu e vai sentar nessa cadeira? Mas o senhor também não está explicando qual é o seu. Eu perguntei como é que o senhor vai colocar período integral nas escolas para esses 4 milhões de estudantes. O senhor não me respondeu. Fabiola, nós temos que investir em educação. Nós temos que aplicar o Plano Nacional de Educação em São Paulo. Nós temos que dar o aumento que o professor merece. Nós temos que investir na escola integral. Nós temos que tirar o dinheiro de onde ele está hoje. O que está acontecendo... É uma questão de gestão na sua análise, então? É gestão. E não é gestão que São Paulo precisa de gestão de quem nunca geriu por 24 anos. São Paulo precisa de gestão. Porque quem quer gerir São Paulo? É isso. Nós temos que investir na educação. Fazer a integração das secretarias de educação, esporte e cultura para que o aluno possa participar nos dois períodos da parte da manhã, no período da parte da manhã, no ensino fundamental e médio, e na parte da tarde com cultura e com esporte. E a integração com a Secretaria de Saúde, disponibilizar um assistente social e um psicólogo para cada 10 escolas. Hoje o aluno ele vai mal na escola por quê? Ele teve fome, ele não teve refeição em casa, o pai está se separando da mãe, o pai bate na mãe, a mãe bate no pai, enfim, vamos colocar todas as opções para não dizer que é machismo. O candidato. Só colocar mais uma posição, me perdoa. E a educação continuada, a progressão automática, aliás, a promoção, vamos dar o nome correto, a promoção automática. A promoção automática, ela tira o estímulo do aluno, porque o aluno hoje, ele comparece à sala de aula, ele faz a chamada e ele vai sendo promovido automaticamente, porque eles queriam fazer uma metodologia copiando as universidades, por exemplo. Eu sou bom em matemática, mas eu sou ruim em português, então eu seria aprovado em matemática e faria português no outro período. Me localizo uma escola no estado de São Paulo que isso acontece. Não, eles vão promovendo os alunos. Mas a repetência não pode desestimular o aluno? O que não pode é o aluno terminar o segundo grau, ir para o mercado de trabalho, com problema, vai subir para cima e descer para baixo, e não conseguir colocação no mercado de trabalho. Aí quando ele vai pegar o menino lá da escola que veio da escola particular, ele fica lá no balcão, ele fica... Isso que não pode. Eu não quero meu filho fazendo isso. Secretário, eu vou voltar à questão inicial, período integral, porque isso interessa a muitos dos nossos ouvintes. Quando o senhor fala que vai colocar período integral em toda a rede, é preciso construir novas escolas, porque as escolas que estão aí, elas funcionam no período de manhã e à tarde. Como é que o senhor vai fazer isso? Quantas escolas serão construídas? Quantos professores serão contratados? Quantos funcionários vão ser contratados? Em qual período, durante 4 anos, caso o senhor seja eleito, o senhor vai conseguir cumprir uma promessa de período integral para os 4 milhões de estudantes? Fabiola, não é isso. Você me perdoa. As escolas, em sua grande maioria, ou elas funcionam à tarde e à noite, ou elas funcionam de manhã e à tarde. Eu tenho uma escola na minha cidade lá, chamada René Rodrigues, que ela está vazia. Ela não funciona. Não, tem alguns episódios, mas com as escolas que nós temos aí, não é possível, às vezes, você dobrar. Tem algumas que sim, outras não. Muitas outras não. Até se o senhor tiver esse número, eu acho importante até colocar. Eu posso te passar esse número porque nós temos esse dado. Então, a maioria das escolas, elas não possuem tempo integral. A maioria das escolas, elas não possuem. Não, eu falei aqui o número do senhor, são 513 escolas de um universo de 5 mil escolas. Sim. É isso que eu estou querendo dizer. Como é que o senhor vai colocar escola e período integral em 5 mil Até porque e 400 o senhor fala escolas? em redução de impostos, os repasses não seriam prejudicados. Para mim, essa conta não fecha. Assim, isso muito. é especialmente problemático nas universidades, né, que operam ali no limite já. Praticamente todo o dinheiro que vai para as universidades é gasto com pessoal. Como fazer novos investimentos diante desse quadro aqui que a Fabiola e a Cíntia estão dizendo? É gestão do recurso. São Paulo, o estado de São Paulo, gasta mal. Gasta mal na saúde, gasta mal na educação. Por exemplo, vou te devolver o exemplo. A corrupção da merenda economizaria quantos milhões de reais para a educação? Quantas escolas poderiam ser construídas? Quantos centros de esporte poderiam ser construídos? Quantos? Bom, o senhor reconhece que não tem um plano fechado de como o senhor vai colocar a educação integral nos 4 anos? Nós vamos fazer a educação integral com as escolas que hoje funcionam. Nós temos hoje, as escolas elas funcionam ou manhã ou à tarde ou à noite. Você não possui
as escolas funcionam de manhã, à tarde e à noite. Até porque são escolas de ensino fundamental e são escolas de ensino médio. Elas se dividiram para poder separar a idade dos alunos. Então você possui essa defasagem. Eu não tenho o número exato aqui, mas ela possui sim. Candidato, o senhor fala muito em gestão, eu queria lembrar o seguinte, essa é a primeira vez que o senhor se candidata a um cargo público, certo? Foi secretário em 2 ocasiões, é professor universitário, é dono de uma rede de TV no litoral e também tem uma empresa que atua nos setores bancário e previdenciário. O senhor se encaixa mais no político ou no empresário que pretende fazer política? Olha, hoje as pessoas, elas, até mesmo por uma questão da rejeição política, as pessoas elas falam, não sou político. Né? Elas negam a política. Nós, do PMN da rede, a gente não nega a política, a gente reafirma a política. É o modo pelo qual nós faremos a mudança. Então, eu me enquadro no político. Eu não tenho essa... há 2 anos, nós elegemos um prefeito que não era político. Hoje, para ser governador, ele falta falar que ele é do PSDB. Ele só falta falar isso. Então, não é isso. Todos os atos políticos têm que ser reafirmados. É o modo pelo qual que nós vamos gerar a diferença. Quando a pessoa fala assim, olha, eu não gosto de política, ela vai ser governada de alguma forma. O recurso de tudo vem através desse meio. Então, nós temos que reafirmar a política todos os dias. Eu não vou falar ser leviano, não, eu não sou político. Não, eu sou sim. O senhor é filiado ao PMN. Por que o senhor escolheu o partido? Qual é o... Eu estou no PMN há mais de uma década. Na ocasião que eu fui fazer a escolha do partido, eu fiz uma análise sobre o que eu assisti na televisão, sobre as corrupções, sobre as pessoas que estavam sendo investigadas, sobre todos os problemas. E não achei dentro do partido nada que pudesse ser ruim. Então, participei. Fui lá, pedi a filiação. Fiz a filiação, foi o primeiro partido do qual me filiei, estou lá até hoje, eu nunca mudei de partido, sempre estive no PMN. É um partido que eu tenho as portas abertas, inclusive presidente estadual do partido, tenho um envolvimento muito positivo com o presidente nacional atual, com o antigo presidente. É um partido que discute ideias. Lá você senta na mesa e discute as ideias. Independente de concordar ou não, as ideias elas são expostas. E hoje não acontece assim nos demais partidos políticos, por exemplo, como você tem lá o presidente decide, você vai ter que cumprir. É dessa forma. Você não tem acesso ao presidente nacional dos demais partidos. Aqui você manda um WhatsApp, você liga, você conversa, fazemos reuniões mensais dentro do país, reuniões anuais. Então, você consegue discutir até política. pela estrutura pequena, né? Aliás, qual é o custo da sua campanha? Quanto vai custar a sua campanha? Quem vai bancar a sua campanha? E quanto que o partido ganha de fundo partidário? Eu vou bancar a minha própria campanha. O custo da minha campanha é de R$30 mil. Eu não fiz acesso ao fundo eleitoral. O partido recebeu R$3.900.000 no fundo, do qual eu não receberei nenhum centavo desse 3 milhões recurso. para a campanha estadual? Para todas as campanhas do Brasil. Todos os estaduais, Por que o senhor não aceitou? Federais. É a posição que eu tomei. Nós temos que aplicar nosso plano de governo. Eu não posso fazer alianças com empresas, está fora da nossa linha de pensamento, nossa radar de pensamento. Vou dar um exemplo, voltar lá no pedágio. O pedágio inflaciona em 5% hoje o mercado no interior. 5%. O produto é menos competitivo do que o produto chinês em 5%. E a gente tem o costume de importar tudo que a gente pode importar. Então o Brasil, nas exportações, é pouco competitivo, a ponto de a Petrobras fazer transferência de plataforma para poder equilibrar o PIB. Em São Paulo nós temos o mesmo problema. Nós temos um custo médio de rodovias no mundo todo a R$ 8,30, 100 km rodados. Aqui em São Paulo a R$ 33,70. E essa empresa doa para o PSDB. Já pensou se eu recebesse R$1 de uma empresa dessa? O que o senhor vai fazer para reduzir o valor dos pedágios? Nós vamos auditar. Todas as praças de pedágio serão auditadas. Mas a Artesp já não serve para isso? Já não deveria fazer esse papel? Se a Artesp e a CETESB fizessem aquilo que lhe competem, nós não teríamos tantos problemas ambientais e o mundo seria outro. As agências reguladoras, hoje, elas servem para poder atender o Estado. Mas, candidato, veja só, a gente está falando de... O senhor é empresário, né, tem origem como empresário, o senhor sabe disso. Nós estamos falando de contratos firmados entre o Estado e as concessionárias. Sim. O senhor vai simplesmente auditar e enquadrar essas empresas e falar, não, a partir de agora o preço do pedágio é outro, rompe o contrato? Você não pode romper contrato, você pode auditar todas as empresas. Inclusive, foi matéria agora que o Márcio França falou que vai reduzir os pedágios em 25%.
E quando ele sentar aqui, eu gostaria que você me pergunte para ele, 25%. E o senhor Dória falou que temos que reduzir os pedágios. Porque é que eles arrumaram de buscar voto no interior. Porque se você estiver em Pindamonhangaba e você for na cidade vizinha namorar ou você for no cinema, você com menos de R$20, você não anda na rodovia. A rodovia em Anguera custa o quilômetro rodado de pedágio mais caro do que o combustível. Estamos falando de um país que tem um dos combustíveis mais caros do mundo. Candidato, o valor eu sei. O que eu quero saber é se só a auditoria faz com que o preço caia. E também tem um contrato a ser seguido, né? Exato. Esse contrato foi assinado e o Estado tem o compromisso de manter com essas empresas o contrato. Quer dizer, pode pegar o contrato e rasgar, né? O senhor pode rever para daqui a alguns anos. Agora os contratos estão em vigor. Contratos de 30 anos, né, Fabíola? Sim, mas está errado. E nós vamos auditar. Nós vamos auditar com o Tribunal de Contas, porque o Tribunal de Contas não será mais um braço do governo. O Tribunal de Contas ele funcionará de forma direta. Nós vamos auditar todos os pedaços. Mas quando o senhor fala que vai auditar com o Tribunal de Contas, não é um braço do governo, vai contar com o Tribunal de Contas. O Tribunal de Contas está aí também para ver o governo do Estado, né? Então, ele tem que trabalhar. E não vai ter influência do governador. Ele tem que trabalhar e tem que apontar. É possível sim. É possível, tanto que os demais candidatos apontam a mesma questão. Eu falo sobre auditar porque é inadmissível que a rodovia, que a empresa de pedágio faça doações para campanhas políticas. Para mim, isso é interesse direto. Não deveria ocorrer em hipótese alguma. Então, tem que auditar sim. E o trecho norte do Rodoanel? O que o senhor vai fazer? O trecho norte do Rodoanel é o único que ainda está pendente. Pelo cronograma, essa obra deveria ter sido entregue em 2014, agora ficou para o ano que vem, já num novo mandato. O que o senhor vai fazer com o trecho norte do Rodoanel, onde há indícios, suspeitas de irregularidades? Dersa. Inclusive foi apontado... Dersa é o problema ou a solução? Não, a dessa foi o problema, não foi a solução. Inclusive também na travessia Santos-Guarujá, lá foi o problema. Eles apontaram lá quantos milhões de reais? Mais de 10 milhões de reais em desvio, superfaturamento nos seus aditivos. Você cria uma obra, você aprova um contrato, de repente você coloca um aditivo naquele contrato. E o que o senhor vai fazer agora? A obra está aí. Pro Rodoanel, vamos pro Rodoanel. Oi? Pro Rodoanel. Pro Rodoanel. Nós temos que terminar o Rodoanel. O Rodoanel, quando ele começou a ser realizado, ele foi feito com dinheiro do governo. Depois que eles fizeram um contrato de construção com as demais empresas. Naquela ocasião, o Serra tentou se eleger e o Serra falou que no Rodoanel não teria pedágio. Ainda bem que ele fez essa promessa, ainda fico feliz que ele fez essa promessa. Porque depois, o Geraldo Alckmin, que perdeu a eleição aqui em São Paulo para prefeito, tentou ser governador, prometeu também que naquele trecho não teria pedágio. Hoje é o trecho que tem o pedágio mais em conta no estado de São Paulo. É o mais em conta. Então você tem os recursos destinados para fazer as rodovias. Um desses recursos, por exemplo, seria o IPVA. Você paga IPVA e você paga pedágio. Certo, uma parte do PVA possui outros destinos, eu sei disso. Possui outros destinos diferentes da construção de rodovias. Mas se o dinheiro for bem aplicado, já teria sido terminado a obra. E hoje não foi investigado a questão da Dersa porque os deputados estaduais não permitiram a investigação. Não permitiram que fosse investigado. Mas o senhor encabeça uma chapa, né, que preza pela sustentabilidade e não menciona o projeto do Ferroanel, que é um dos maiores gargalos aí na obra, pensa mais em obras rodoviárias, como a ponte Guarujá-Santos. Até o Ferroanel seria muito importante para o Porto de Santos. Por que o senhor não menciona esse projeto? Colocamos no nosso projeto as causas urgentes. Quando você fala do Ferroanel, nós estamos falando de um projeto para 20 anos, mínimo 20 anos. Nós sucateamos as ferrovias de São Paulo para poder construir rodovias. E agora as pessoas voltam para as ferrovias. E mesmo a ferrovia, a FEPASA, para poder descer a linha férrea para Santos, ainda paga. Nós temos os 2 pedágios mais caros do mundo na Imigrantes. Paga pedágio também. Ainda paga pedágio para poder descer por essa via. Então nós fizemos todas as linhas emergentes. Não acreditamos na reeleição. 5 anos de mandato e passa a eleição para o próximo. Não teria tempo hábil de poder apresentar um projeto de Ferroanel para o estado de São Paulo. Tem participação aqui dos nossos ouvintes. O Devanir Amâncio mandou uma mensagem querendo saber qual é a proposta do candidato ao governo do estado de São Paulo, Cláudio Fernando, do PMN, sobre as cracolândias espalhadas pelo estado de São Paulo. Não apenas aqui da capital paulista, ele fala as tão famosas e esquecidas cracolândias paulistas e paulistanas, que andam esquecidas também nos debates políticos. Ele gostaria que o senhor respondesse a essa questão. Investimento em clínicas
reabilitação do usuário de droga ela é muito importante, do viciado, do dependente químico. Isso é muito tempo. Aqui em São Paulo, nós tínhamos a Cracolândia, que era um grande problema para São Paulo, e foi lá, tirou a Cracolândia, agora nós temos... Não tirou a Cracolândia. Não tirou. A Cracolândia continua lá, ativa onde sempre como esteve. sempre. Ativa como sempre, mas ela pulverizou. Né? Ela possui vários outros Existem pontos. outras Cracolândias, mas o fluxo, inclusive, recentemente fizemos uma reportagem lá, continua alto e não há números sobre isso, até mesmo os próprios secretários admitem. Agora, não foi feito o investimento em reabilitação, nós temos que investir na reabilitação, fazer parcerias públicos-privadas para poder reabilitar com centros, com centros religiosos, com centros de médicos, temos que reabilitar. Mas, candidato, desculpe, mas isso já não existe? Essa estrutura toda que o senhor está dizendo que nós temos que fazer, elas já não são estruturas existentes, estão aí. São mínimas, ou até são mesmo mínimas porque não dá tipo... voto. Ela é mínima porque ela não dá voto, é que nem saneamento básico. Que há uma discussão também sobre qual tipo de internação, né? Quando o senhor fala, precisamos investir no atendimento a essas pessoas. Recentemente, na Cracolândia aqui, houve uma mudança de rumo, né? O prefeito anterior era a favor de um tipo de atendimento... De redução de danos. E o outro de internação compulsória. Qual que o senhor prefere? Olha, eu acho que a internação compulsória seria o ideal, mas a legislação não permite você fazer a internação compulsória. Porque a pessoa tem que querer. Agora, se a pessoa ela não tem... Permite em casos da justiça, né? Numa decisão da justiça permite. De familiares que entram na justiça por uma questão de saúde ou até de sobrevivência dessa pessoa. Agora imagina você judicializar um por um, né? O tempo que isso levaria. Né? O trâmite normal de um processo em torno de 2 anos, se você fosse judicializar um por um desses casos, nós não conseguiríamos nunca dar a solução. Por isso que eu acho que a compulsória ela seria um excelente caminho. Porque se a pessoa ela não está ali, ela não tem um discernimento para poder ver que ela está fazendo mal para ela mesma, como é que ela vai diagnosticar o que é bom para ela? Ela não vai conseguir fazer isso. Agora a legislação não permite que você faça isso se não for por força de lei. Ou, de repente, até com o apoio da família, uma intervenção da família. Mas você vai ter esse trabalho de poder encontrar a família. Agora, como o Bruno falou, ninguém investe porque não dá voto. O que dá voto é fazer o que fizeram lá, jogar água, lavar o chão e falar, acabei. Agora, para onde foi, ninguém quer saber. Tem cidades do interior que transportam essas pessoas. Elas transportam, pegam o ônibus aqui, coloca, gente, vai ali e coloca na cidade vizinha, aí essa vizinha pega a pessoa, joga na tua cidade, porque não dá voto você poder cuidar de gente, infelizmente, o político não dá voto. Por isso que nós temos o projeto de poder tratar das pessoas. E se o governador, o prefeito, ele não tiver a preocupação da reeleição, ele não começa a fazer política no primeiro dia. Não começa a fazer, olha, vou lavar a rua, vou jogar água no povo para poder. Não é isso. Não é o caminho. Cíntia. Aproveitando também esse gancho também do meio ambiente ainda, o senhor não menciona em nenhum momento o que pensa em fazer com os 25 lixões que o estado de São Paulo ainda tem. É uma prioridade na chapa encabeçada pelo senhor com a rede como participação? Sim, é uma prioridade. Eu estou mestrando em meio ambiente. Né? Existem várias outras formas de você poder fazer a reutilização ou até mesmo a incineração com geração de energia elétrica através disso. Mas é verdade, nós não colocamos nosso plano de governo, é uma campanha enxuta, né? É a área que eu estudo, eu estou mestrando nessa área, inclusive na mesma universidade que eu dou aula é a universidade onde eu estou mestrando sobre essa área. Não colocamos, nós fizemos o plano de governo a 3 mãos, 2 mãos da rede Sustentabilidade e uma mão do PMN, que sou eu. Então fizemos esse trabalho, é uma campanha simples, eu ando com o meu próprio carro, eu tenho uma pessoa que porventura também é meu segurança, por não precisar muito, mas às vezes a gente tem problemas aí na rua, quando você vai pedir voto, é muito hostilizado. Ah, não vem falar comigo, então você vai entregar um santinho, a pessoa quer te agredir, quer te bater. Se for do outro grupo também é a mesma coisa, mas eu assumo sim. Tem mais perguntas dos nossos ouvintes aqui. O Thiago Sabino mandou uma mensagem aqui querendo saber sobre educação. Vamos voltar ao tema da educação. Ele quer saber qual é o seu projeto educacional que o senhor tem em mente e se o senhor é a favor ou contra a escola sem partido. Olha, a pergunta do Sabino é difícil, né? Quando você vai falar escola sem partido, é complicado, sabe? Assim, as pessoas elas sempre vão para o extremo, né? Ou é 8, ou é 8 bilhões, 800, entendeu? Vai sempre nessa linha, né? Quando você fala de escola sem partido, quando você vai falar ali
na escola sobre uma briga entre vermelho e azul, aí eu sou a favor da escola sem partido. Quando o professor tem o trabalho de pegar o pincel e ir para a mesa para dizer, olha, Lula livre. Não é isso. Quando você vai discutir, eu sou professor nas áreas econômicas, como é que eu vou falar de economia sem falar de política? Dá para compreender? Você não vai falar nunca. Como é que você... Os modelos econômicos, eles são construídos por modelos políticos. Então, não tem que ser ou tudo ou nada. Acho que teria que ser, as escolas sem partido deveriam ser sim, bandeiras partidárias. Agora, as ações políticas, elas têm que ser discutidas sim. O país não é politizado, lamento, não falo isso por mal, mas não é politizado. As pessoas elas se preocupam em política de 4 em 4 anos e disputam políticas como se fosse brincadeira. Aliás, esse ponto, quando você está falando de educação, a qualidade da educação de São Paulo, né, que a gente sofre em relação a isso, o último IDEB mostra uma nota de 3,8, estamos atrás de Pernambuco, de Espírito Santo, Goiás. Dados Todos pela Educação revelam, inclusive, que 66% saem do ensino médio sem dominar a língua portuguesa e 92% sem dominar a matemática por completo. Como melhorar a qualidade da educação em São Paulo? A promoção automática é responsável por toda esses analfabetos funcionais. Acho que só por causa da progressão o automática. baixo salário do professor que não atenderam o Plano Nacional de Educação e o fato também de as pessoas acharem que a escola ela ensina, não educa. Ela educa sim. A escola tanto ensina quanto a escola ela educa. Quando você pega uma criança de 4 a 6 anos, acabou o tempo? Não, pode continuar. Quando você pega uma criança de 4 a 6 anos, por exemplo, e a criança ela leva o brinquedinho para a escola, e quando leva o brinquedinho para a escola, o amiguinho da criança vai lá, puxa o brinquedinho da escola, a criança vai lá e agride outra criança. Aí a professora fala assim, não, isso aqui quem tem que educar é o pai e a mãe, a partir de amanhã você não traz o brinquedinho para a escola. Aí se torna um adulto, aí você fala para ele, olha, você não vai fazer isso, ele vai lá e te agride, cai na linha lá dos 32% que geram essa ação. Nós temos baixos salários, temos baixa estrutura, nós temos a promoção automática que só cria analfabeto funcional e o Estado não se preocupa em educação. Por que o Estado não se preocupa em educação? Porque não é curral político do ex-governador, que inclusive trata o professor na cacetada, na porrada. Essa aqui é a verdade. Eu preciso fazer uma pergunta do Monitor da Violência, que é uma parceria do G1 com o Fórum Brasileiro de Segurança Pública e o Núcleo de Estudos de Violência da USP. A gente já perguntou sobre a redução de homicídios, a gente quer saber qual a proposta do senhor para reduzir a violência contra a mulher no Estado. De maneira bem breve, se possível. Sim, aqui em São Paulo, a mulher tem hora e tem dia para apanhar. Essa que é a verdade, então ela tem dia. Delegacia da Mulher fecha todo dia às 18 horas, não abre sábado, domingo e feriados. Não abre, tem que abrir 24 horas. E aplicar a mesma metodologia lá na delegacia normal. Tem que investigar. Tem que ser incondicionado, tem que investigar. Qualquer denúncia tem que investigar. Agora, a mulher não pode ter hora e dia apanhar como acontece hoje. No meu governo, mulher não vai apanhar em nenhum dia, em nenhuma hora. Vamos ao Pinga Fogo, que encerra aqui a nossa entrevista. A gente hoje recebendo o candidato Cláudio Fernando do PMN. Peço que o senhor responda sim ou não e de maneira breve. Você é contra ou a favor da legalização do aborto? A legalização do aborto, eu sou contra. Descriminalização da maconha? Contra. Privatização do Caimbu? Favor. A concessão do Parque do Ibirapuera à iniciativa privada? Contra. Inspeção veicular em todo o estado de São Paulo? Favor. E a faixa exclusiva para carros com mais de 2 pessoas no acesso a São Paulo? Essa é uma proposta que vem sendo apresentada por alguns especialistas de mobilidade. Não tenho conhecimento da pauta. Aumentar os benefícios da nota fiscal paulista? A favor. Progressão continuada? Contra, o senhor já falou. Totalmente. Qual é o salário que o senhor considera justo para um professor? R$5.000. Cobrança de mensalidade nas universidades públicas? Aí é condição, né? Aí é condição. É injusto que a pessoa que se formou no ensino particular a vida inteira dispute... O senhor é a favor, então? Eu acho que existe Sim ou não? No meio do caminho. Uma qualidade e um defeito seu? Eu sou chato. Isso é um defeito ou uma qualidade? Isso é um defeito. Qualidade? Eu sou esforçado. Eu agradeço demais a sua participação aqui na nossa sabatina. Bom dia ao senhor. Muito obrigada. Obrigado, Fabiola, Bruna, Cíntia, Fernando e as pessoas que estão em casa nos ouvindo, nos acompanhando. Meu nome é Cláudio Fernando
Sou candidato a governador, meu número é 33, Marina Silva 18 para presidente. E amanhã recebemos aqui nesse mesmo horário o candidato do PT ao governo do estado de São Paulo, Luiz Marinho. CBN e Eleições 2018.